Seja super bem-vindo a este canal. Estamos no episódio 03 do Clube do livro de Walter Isaacson sobre Elon Musk. Se assente porque a gente tem muita fofoca, eu preciso acertar onde é que fica essa luz, que na minha cara que não fique. Eu sou Lê Ferreira, sou criadora de conteúdo sobre tecnologia, Vale do Silício e suas fofocas, e também comunicação e marketing. Seja muito bem-vindo. Se você não conhece esse canal, por favor, ajude. Ele está crescendo e precisa muito da sua ajudinha. É um bebezinho, mãe. Exatamente. Se quiser prolongar nosso bate-papo, vai ser maravilhoso. Eu vou adorar te receber lá no meu Insta, leferreira.digital, ou então no meu TikTok, Lenise_Ferreira. É isso. O que acontece? Eu liberei, na verdade. Rio de nervoso. Eu liberei esse vídeo. Só que, enquanto eu fazia a transmissão, tanto no TikTok quanto para vocês aqui no YouTube, ele simplesmente foi sem áudio. A vida da produtora de conteúdo, da criadora de conteúdo, da pessoa que lava e passa, cozinha. Enfim, simplesmente veio sem áudio. Eu não queria deixar vocês sem esse episódio 03, sendo que vocês já ficaram sem um episódio. Então, não ia ser legal. Então, bora fazer um vídeo não muito longo pra gente conversar sobre esse livro de Walter Isaacson, né, que ele escreveu sobre o Elon Musk. Estamos no episódio capítulo 27 e vamos começar sobre uma história de amor que se iniciou em Londres com um homem recém-separado, tipo, recém-separado mesmo, 60 dias, digamos, e uma moça, uma atriz que estava até então em ascensão, inglesa, de apenas 22 anos. Nos últimos vídeos, a gente falou sobre o casamento caótico, né, de Elon Musk e Justine, que foi o primeiro casamento do bilionário. Pois é, a gente falou sobre a separação, sobre os momentos difíceis que eles passaram. E o ano de 2008, que foi um ano, assim, complexo demais na história do Elon Musk. Tanto a vida pessoal quanto profissional. Ele, recém-separado, ele foi convidado por um amigo. Acho que por um amigo, não. Um amigo convidou ele para ir pra balada. Mas ele foi convidado. Vou tirar meu óculos que fica mais fácil, senão fica refletindo na tela. O Elon foi convidado para ir a um evento sobre Marte. Ele estava naquela fase da SpaceX, bem no começo das loucuras dele, de ter uma empresa aeroespacial de privado, capital privado, enfim. Ele falou, cara, eu vou para Londres, vou fazer esse rolê, tô recém-separado, e acho que talvez isso vá me ajudar. E ele foi nesse evento da aeronáutica, da família real, era alguma coisa Royal Aeronáutica, alguma coisa assim. Ele foi e aí ele lembra que ele tava com muita dor no estômago, que ele tava com muita dor. E ele foi pro hotel, descansou e tal. E aí um amigo dele falou, não, cara, vamos pra balada, tá separado, pá, Londres, vamos aproveitar um pouco, vamos se divertir, homem. E lá ele foi. Ele foi pra uma balada, dar um rolezinho, recém-separado, pai de 5 filhos, né? De 6, na verdade, mas o Nevada partiu, né? Mas sempre serão 6. E, bom, foi sem fé. Mas aí ele avistou, ali no setor VIP, uma moça muito bonita, uma atriz muito charmosa, inglesa, que na época estava fazendo o papel da irmã da Jane Austen, num dos meus filmes favoritos, que é Orgulho e Preconceito. Estamos falando de Tallulah Riley, um dos grandes amores da vida do Elon Musk, né, que surgiu num momento muito caótico da vida dele. Só que não foi um amor assim, sabe? Tipo, papuf. Não foi um amor assim, papuf que eu digo, papuf que papuf quer dizer rápido, né? Não, foi papuf sim. O que não foi, na verdade, não foi uma paixão, um amor calmo. Ele foi muito intenso. O Elon tava procurando uma substituta pra Justine, assim. Tipo RH lançou uma vaga aqui de mulher, de esposa, de namorada, e essa vaga precisa ser preenchida. Possivelmente o mais rápido possível. O Elon fez isso com a vida amorosa dele.
E aí ele encontrou a Tallulah, que vinha ali de uma região da Inglaterra, de Londres, numa cidade não muito grande, mas que estava muito acostumada a viver por ali, com toda a cultura, com todo o negócio. Eles se conheceram, ela falou que ele não parava de falar de foguetes, que ela achou ele demais. Que aí um dia eles ficaram, aí depois no outro dia ele convidou ela para ir almoçar, depois convidou pro café da manhã, depois convidou pra janta, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Eles foram se envolvendo. E aí ela disse que contou o pai dela. Ela tinha acabado de sair de casa, da casa dos pais, pra vocês terem ideia. Ela tinha 22 anos, tá? Eles tinham bastante tempo de diferença, acho que uns 14 anos, uma coisa assim. Aí ela falou que falou pro pai dela, eu tô gostando de um cara, o nome dele é Elon Musk, o pai dele foi dar um Google. E aí achou que ele tava lá, casado, com 5 filhos, e o pai dela falou, você tá louca? Você vai se envolver com um homem casado? Ela falou, não, pai, alguma coisa tá errado. O Google não se atualizava tão rápido assim, né? Imagina hoje a mulher que coloca quantos filhos Elon Musk tem. Quantos será? Os que a gente sabe. Acho que é muito importante essa pergunta. Mas, enfim. Passado todo esse começo, toda essa confusão, o Elon Musk foi embora, né, de Londres. A Justine ficou por lá. E aí, logo depois, ela foi atrás, porque eles se gostaram muito. E aí, quando ela foi para Los Angeles, o Elon Musk pediu para ela ficar com ele. Falou, vem morar comigo, vem pra cá, eu tô sozinho, vamos começar a ficar. Pediu ela em casamento. Ai, gente, foi um caos. Canceriano. Canceriano muito, muito fora da casinha. E ela falou, e aí já veio o irmão, né? Como sempre, o Kimball, com a intervenção dele, falando, para. Junto com a May Musk, que é a mãe do Elon Musk, falando, cara, não dá, vamos esperar aí um tempo pra se casar, você acabou de sair de um relacionamento. E aí veio todo o surto coletivo, tanto da Justine, que tinha acabado de sair de um casamento de anos, do primeiro praticamente namorado, e sabendo já que ele já estava praticamente casado com outra, depois de pouquíssimo tempo de separação. E aí ela escreveu aquela carta, na verdade aquele artigo para Marie Claire na gringa, porque ela é escritora, contando toda essa história. E que no fim deu tudo certo, assim, entre ela e a Tallulah. Na verdade, tentaram dar tudo certo, porque as crianças eram bem pequenas. Beleza, a Tallulah começou a viver com ela em um ano que era extremamente caótico. Aí a gente vai pro capítulo 28, que aí a gente fala sobre as falhas consecutivas da SpaceX, em que nada dava certo. Foguete não ia, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira tentativa. E as coisas foram ficando muito intensas na vida profissional do Elon Musk. Muito dinheiro que estava indo, pouco retorno, poucas possibilidades, e ele costuma dizer que a Justine pelo menos tinha uma casa. Esse ranço com a Justine. Ele falou, eu não tinha nada, eu não tinha casa, eu não tinha dinheiro, mas a Justine pelo menos ela tinha uma casa. E é isso. Foi um dos momentos mais difíceis da vida do Elon Musk, o ano de 2008, tá? Aí no capítulo 29 é basicamente a continuação de todo esse caos coletivo que está acontecendo. A SpaceX, que não estava dando certo no ponto de vista, obviamente, econômico, não tinha ainda retorno, eles estavam tentando convencer a NASA de que eles eram bons o suficientes para assumirem, né, a questão privada, uma coisa nada existente na história da NASA até então. A Tesla com o Roadster, que é aquele carro caríssimo, que no final o custo ficou absurdo. E eu bati no meu microfone aqui, com muita intensidade. E os surtos constantes do Elon, que não estava aguentando a pressão. De primeiro, de ter saído de um relacionamento de anos com a mulher dele, a Justine, ter entrado em outro relacionamento com uma menina de 22 anos, de outro país, com 2 empresas que estavam quebradas no ponto de vista econômico, que não tinha retorno nenhum, só giro, só investimento de energia, mais altas demandas técnicas, falta de pessoas, falta de, enfim, de muitas coisas. Então, a Justine, eu vou confundir o nome das duas, tá, gente? Até eu não assimilei essa virada de chave tão rápida. Mas nessa época, a Tallulah falou que o Elon acordava nas madrugadas, gritando, berrando, chorando. E aí, no momento,
a Justine, lá, eu falei que eu vou confundir, a Tallulah. A Tallulah chegou a falar pra ele, olha, você quer que meu pai te ajuda financeiramente? Sei lá, posso falar com ele, dar um jeito. Olha só. Aí ele falou, não quero que eles nos ajudem, a gente vai se virar, vai dar certo. Mas ela disse que esses surtos dele durante a madrugada eram realmente, assim, assustadores, de verdade. Que ela pensava, assim, que ele ia infartar, que ele ia ter um AVC. Aí no capítulo 30, vem o SpaceX com seu quarto lançamento de foguete. Que aí sim foi o charme, que eles costumam dizer que a quarta vez é o charme. Deu certo, o foguete foi um sucesso, foi o primeiro foguete privado da história. Eles colocaram até mesmo no Wi-Fi da empresa I Love NASA, porque aí eles fecharam o primeiro contrato com a NASA de $1 bilhão. Foi quando a Gwen Shotwell, ela se tornou realmente a presidente da SpaceX. E aí ele falou que todos olhavam ele, o Elon Musk, como se ele fosse um perdedor. Porém, começa a virar a chave realmente dessa história e ele se torna um cara que começa a chamar a atenção do Vale do Silício e se tornando aí o cara do foguete, que o foguete, sim, terá ré, querendo você ou não. No capítulo 31, a gente fala realmente de Tesla. Todos os esforços do Elon naquele momento vão para Tesla, depois de anos bem difíceis na SpaceX. A SpaceX começa a rodar, obviamente, tem aí já uma entrada de contrato super interessante. Mas quando a gente fala do capítulo 31, é realmente sobre esse surto que o Elon tem, sabe? De estar com essa empresa, com a Tesla, os caras tentando tirar o Elon, né? Os caras que investiram tentando tirar o Elon da empresa. O Natal que ele teve, o primeiro Natal que ele teve com a Tallulah, que foi um fiasco. Ele não saía do celular e ela amava Natal e ele nem falava com ela mais, quase no dia de Natal. Novos investidores, então assim, eles tiveram novos investidores, tanto do governo quanto outros, mas também eram pessoas que cobravam também muito. Mas sim, a vida do Elon, o negócio dele, a Tesla, ainda estava muito sem grandes certezas, né? Você pode se dizer que uma empresa dessa tem algum tipo de certeza, né? Quando a gente vai para o capítulo 32, surge o Model S, que é um modelo muito clássico e famoso da Tesla até hoje, que é um carro que ele mais... ele é um conversível, assim, enfim... Ele é bem atrativo e na época saiu por $60 mil. E aí a gente fala de um cara muito importante para a história da Tesla, que ele começa a aparecer no livro, que é o Franz, que é o chefe de design da Tesla até hoje. Então, nesse momento, nesse capítulo, se começa uma história não somente profissional, mas pessoal, de muita amizade e respeito. O Franz, ele faz parte da história da Tesla até hoje. E aí o Walter Isaacson aproveita esse momento, o autor, que também é autor de outros livros, como de Einstein, como do Steve Jobs, ele faz uma ligação, né, da parceria também que existiu entre Steve Jobs e John Ive, que também foi um designer que mudou a história da Apple. Então foi uma parceria que deu muito certo. E nesse momento, né, ele acaba querendo fazer realmente essa ligação entre esses dois mundos, né? Essa parceria interessante, como que se fosse o retorno de uma outra parceria de sucesso. E o Franz, ele se mantém até hoje, tá? Ele se mantém até hoje como chefe de design da Tesla. É um guerreiro. Vamos combinar que Franz é um guerreiro. E que meu WhatsApp não me deixa em paz. Bom, vamos lá. Vamos para o capítulo 33. No capítulo 33, a SpaceX ela já está dando os primeiros passos de uma forma mais firme com os investimentos do governo e o apoio, né? Mas aí vem o Falcon 9, né? Que ele é muito mais poderoso que o Falcon 1 desenvolvido, o foguete. E a NASA queria mais poder. A NASA queria mais estabilidade. Então, eles fazem o primeiro lançamento no Cabo Canaveral.
e mudou a estrutura econômica do negócio, né? Isso se deve muito também à abertura do governo do Barack Obama, que foi uma pessoa que fez muita diferença, tá? Essa relação entre Obama e Elon. O Elon costuma dizer que o Obama era muito aberto, tá? Que muitas coisas não saiu conforme ele queria, mas que outras sim, tá bom? Então foi nessa época que a gente pode se dizer se chegou a primeira empresa privada aeroespacial dos Estados Unidos, um movimento extremamente histórico. A NASA não fazia parcerias com empresas privadas para lançamentos aeroespaciais até então. Ela era 100% responsável por esse quesito, tá? Até que um belo dia ela entendeu que a vantagem da SpaceX eram os custos e a possibilidade de reutilização dos foguetes e ainda mais, né, a possibilidade do avanço tecnológico e ficar à frente na concorrência da geopolítica, tá? Capítulo 34 fala exatamente sobre isso, sobre o sonho sendo realizado da SpaceX, o lançamento do Falcon 9 em 2010, que foi um grande passo. Existe um mundo da SpaceX antes e depois desse primeiro lançamento, tá? A história mudou, né? Outras concorrências se abriram, um mundo, um mercado aeroespacial começou a chamar a atenção do mercado da tecnologia, de pessoas que tinham empresas de tecnologia em outros segmentos, tá? No capítulo 35, a gente fala um pouquinho sobre o relacionamento da Talula do Elon Musk, mas de um jeito um pouco mais dos traumas que o Elon Musk tinha. Então, a Talula falou que o Elon ele tinha duas personalidades, uma fria e a outra adorável. E que a adorável estava muito ligada aos sentimentos de criança que ele tinha, infantis. Que ele, quando gostava de fazer alguma coisa, de sorrir, de jogar um videogame, de estar junto das pessoas que amam, ele era a melhor pessoa do mundo. Mas quando ele era frio, quando ele se fechava, quando ele era ruim para as pessoas que o amavam, que estavam em volta, colaboradores, enfim, ele era a pior pessoa do mundo. Isso não é uma frase só da Talula, tá? Isso é uma frase que já começa com a Justine lá no começo, que segue. Aí ela fala que o Elon acordava muito de madrugada, lembra aqueles pesadelos lá atrás, que parecia que ele ia ter um troço? Pois então, eles continuaram. E num desses, ele desabafou sobre a infância dele e o relacionamento caótico que ele sempre teve com a figura paterna, o Elon Musk. Tá bom? Então, ele não tinha muita estabilidade, entendeu? Ele não viveu num terreno seguro a vida inteira. Então, para ele, amor muitas vezes significa caos, significa confusão, significa gritaria, tá bom? E aí, eu acho que tem uma intervenção do Walter Isaacson que é extremamente interessante. Eu acho que é um dos movimentos mais, assim, sutis do autor ao escrever a história. Porque ele aparece pouquíssimas vezes, o Walter Isaacson. Quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de palavras, quando a gente fala de estrutura de texto. Porque, obviamente, ele não quer dar a opinião dele, ele quer contar uma história. Mas é sempre interessante o ponto de vista do autor. E nesse caso ele fala que se o Elon Musk tivesse tido estabilidade, se ele quisesse estabilidade para o resto da vida dele, a Talula seria a pessoa perfeita para ele. Mas não foi isso que ele quis. Ele gosta de drama, tá? E a gente vai ouvir essa frase de outras mulheres, tá bom? No capítulo 36, a gente tá ali mais ou menos em 2012, 2013. E aí começam a aparecer muitas figuras conhecidas até hoje do grande público. Grande público que eu digo é de mercado, investidores, finanças, pessoas da área de tecnologia. Então, um cara que apostou muito no Elon Musk em alguns negócios dele foi o Peter Thiel, que é um dos caras mais ricos e poderosos do mundo. A gente vê muito o nome dele na biografia, mas aí também surge o fundador da Oracle, né? Bati aqui um pouquinho no microfone. Que é o Larry Ellison, que ele é sim também um dos investidores da Tesla nessa época entre 2000 e 2013. E ele é muito fã do Elon, tá? Ele gosta muito do Elon Musk, eles têm amizade até hoje, e eu vou avançar um pouco na história, porque se eu não me engano, o Larry, ele também é investidor do X. O Elon Musk mandou pedindo dinheiro para ele na época daquele rolo do X.
que era Twitter na época, tá? Então, nessa época também, 2012, 2013, o Elon segue com a Lula no casamento, junto com os filhos que estão crescendo, e ele vai para a Bolsa de Valores. É quando a Tesla deixa de ser uma empresa, né, de capital fechado e segue um capital aberto aí na Bolsa de Valores, com investidores, conselho e coisas afins, tá bom? O Franz, conforme eu disse também, o design lá atrás, o chefe de design, ele costuma dizer que o Elon Musk trabalha sempre no modo ultra hardcore. Então é muito difícil as pessoas tentarem lidar com ele. Porque não é que ele é difícil de trabalhar. Ele é muito complicado. Ele é sempre um desafio, tá? O capítulo 37 Mas lembrando que no capítulo 36, ali em 2012, 2013, tem o lançamento do Model S, né, que a gente falou. Só que ele não gostou de várias coisas, e aí ele chamou o Franz, ele chamou alguns engenheiros, acabou com todos eles, porque não era o design dos sonhos dele ainda. E aí é por isso que o Franz fala isso. Caras, as pessoas precisam saber trabalhar com o Elon, porque senão elas sofrem realmente, tá? Então elas precisam lidar com ele nas reuniões, elas precisam entender, porque senão não trabalha pro cara. Não tem como. E também é nessa época, entre 2012 e 2013, que acontece uma parceria, né, com a fábrica de baterias. A fábrica de baterias, que ele começa a criar uma fábrica de baterias junto com a empresa Panasonic, do Japão, tá? Então é nessa época também. Pra eu não me esquecer. E vai chegando e-mail, e vai chegando WhatsApp. Ignorem, por favor, tá? E a minha também, o meu coisa fica dando uns... Minha iluminação fica dando umas falhas. Mas a gente tá aqui trabalhando, a gente tá tentando entregar o nosso melhor, amores. E é sobre isso. Bora, vamos lá. Capítulo 37. Quando a gente fala do capítulo 37, eles falam um pouco sobre o relacionamento do Elon Musk com o Jeff Bezos, dono da Amazon, dono da Blue Orange e um dos homens mais ricos do mundo também. Muita gente especula sobre esse relacionamento, entender como é que ele sempre foi, mas eles chegaram a jantar algumas vezes juntos ali, e também aconteceu do Jeff Bezos fazer uma visita à SpaceX quando estava no início. Ele não convidou muito o Elon Musk para ir lá para Blue Orange para ele conhecer, mas ele foi mesmo assim. Ele disse que naquela época, quando ele conheceu o Jeff Bezos, o Jeff também já estava envolvido com a Blue Orange, que é a empresa aeroespacial dele. E ele disse que ele pediu para que ele fizesse um review do livro da Justine Musk, que é a primeira esposa do Elon Musk. Eles estavam casados ainda naquela época. Para dar um grau, né, ali na Amazon, dar uma ajuda com o livro dela, dar uma atenção maior. E aí falou que ele fez um review só pessoal, que ele não fez um review da própria Amazon, enfim, porque, sei lá, né? Ele achou que isso poderia gerar algum tipo de questão. E aí ele fez um review só pessoal mesmo para a Justine, para o livro dela. E aí ele disse que eles sempre trocaram ideias, que eles sempre conversaram, que sempre tiveram uma relação pacífica entre eles. Que ao longo do tempo foi mudando, porque o Elon, vocês sabem, ele não guarda as coisas para debaixo do tapete, ele sempre levava pro Twitter, agora leva pro X, e ele não tá nem aí, tá? Mas nessa reaproximação que eles tiveram, por último agora, foi com a questão do Trump. O Trump ajudou muito nessa proximidade. Eles foram vistos trocando algumas ideias. Só que eles são concorrentes. Eles são concorrentes. E agora, neste momento que eu gravo esse vídeo, eles passam por algumas questões de concorrência, de abertura de licitações. Então, assim, é um momento bem instável na relação dos dois, tá? No capítulo 38, a gente vai para 2014 e 2015. Então, a gente fala de uma época de falhas ali na SpaceX, algumas coisas acontecem, mas que em dezembro de 2015, o Falcon 9 se dá super bem, já começa a voar, como se diz, a voar, não, assim, começa a entregar de uma forma extremamente sólida todo o processo aeroespacial, tá? A gente já está caminhando para uma era mais segura da SpaceX, né? Quando a gente vem para o capítulo 39,
vem pro primeiro momento de divórcio e separação do Elon Musk com a Talula. Nesse período aqui, eles já não estão se dando muito bem mais. O Elon Musk só pensa em trabalho. A Talula não gosta de Los Angeles. Ela, na verdade, a vida dela é Londres. Ela gosta muito de lá. Inclusive, acho que até hoje ela mora em Londres. Há algum tempo atrás ela estava noiva de um outro ator, eu acho. Mas, enfim. E o Elon trabalhando todo o tempo. Ela se sentia muito sozinha. Só ela, às vezes, e as crianças. Enfim, né? Os filhos dele. E a May Musk falou que nessa época, a mãe do Elon Musk, ela percebeu que a Talula estava muito solitária. E a May Musk era uma pessoa que tinha aprovado o relacionamento dos dois. E isso é muito difícil quando se trata de mãe de Elon Musk. Aprovar alguma namorada ou parceira dele. Ela não fez isso nem com a Justine. E falou que ela gostou sim. Gostou muito da Talula sempre. Que ela era uma pessoa genuína. Uma moça super do bem. E até hoje eles têm um relacionamento muito bom com ela, viu? Tratam ela muito bem, publicamente. Tenho certeza que pessoalmente também. A May Musk percebeu que o Elon tava dando muito pra trás com o relacionamento, sabe? Não se dedicando muito. E a prova disso foi quando eles se separaram. Ela decidiu sair da casa do Elon Musk. A gente tá falando aí de 2012. Ela alugou um apartamento em Santa Mônica e pediu o divórcio. Pediu pra vazar. Eu sei que a minha luz aqui não tá ajudando muito, né? Enfim. Aí ela pediu pra vazar. Vazou. Foi embora. E aí, quando eles foram pra frente do juiz, pra eles resolverem a questão do divórcio, o que me acontece? Acontece que eles se beijam e decidem ficar juntos. Exatamente. Eles falaram, o que a gente tá fazendo? A gente se ama. A gente nasceu pra ficar junto. E aí, eles deixaram o juiz falando sozinho e se mandaram. E o divórcio foi adiado. Exato. Bom, a gente para nesse momento da primeira separação de Talula com Elon Musk. Lembrando que ela foi a segunda esposa do Elon Musk. E a última, tá? Tô falando de esposa, tô falando de casamento, no papel, cerimônia e tudo. O Elon teve outras parceiras depois, mas que não foram casadas no papel com ele, tá bom? Isso gera muita confusão e muita especulação, tá? Só tiveram duas esposas na vida do Elon, a Justine e a Talula Healy, tá bom? Aí eu vou continuar falando um pouquinho desse relacionamento deles no nosso próximo episódio. Lembrando que o ao vivo é quinta-feira, às 7h30, aqui no YouTube e também no TikTok, tá? No TikTok eu não sei se vai rolar essa semana, tá? Eu acho que essa semana vai ser diretamente somente aqui nesse perfil do YouTube, de forma exclusiva, pra gente não ter nenhum tipo de transtorno, porque não dá mais. Então, anota na sua agenda. Às 7h30 do dia. Eu vou até colocar o dia aqui para vocês não terem nenhum tipo de dúvida, tá? Mas eu já vou agendar a live. No dia 13, olha, dia 13, a gente vai falar quase que é sexta-feira 13 de novo, hein, gente? Dia 13 de novembro, às 7h30. E se você não puder assistir ao vivo, você pode acompanhar aqui depois, se der tudo certo, a gravação. É isso, deixa o seu like, seu comentário, seu compartilhamento. É sempre um prazer te ter aqui nesse Clube do Livro. A ideia é que esse livro a gente termine até antes do Natal. Temos um mês ainda de encontros para a gente bater um papo, para a gente falar sobre. E aí, toda semana eu falo exatamente se tá confirmado ao vivo, se vai ser só no TikTok, se eu vou colocar aqui também, se vai ser aqui no canal. E para você saber essas informações e tal, tudo que vai rolar, você precisa me acompanhar. Então, me acompanha nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição, também já falei no começo. E principalmente no TikTok, Lenise_Ferreira, tá bom? Deixa seu comentário, se você passar por esse vídeo, o canal tá no começo e eu conto muito com a sua ajuda pra gente crescer. É isso, um beijo grande no seu coração e a gente se vê nos próximos capítulos.
Fui.